Meus queridos e amados irmãos, quem fala com vocês aqui é o presbítero Gonçalo. Que a graça de Deus, a graça do Pai Celestial esteja sobre nossas vidas, na minha e na vida de vocês, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Que Deus possa olhar por nós e nos abençoar. Eu vou ler aqui um versículo da Palavra de Deus na Bíblia, no capítulo Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 1 em diante. Que vocês abram a Bíblia de vocês. Eu aguardo um minutinho e nós iremos meditar, porque a palavra de Deus é que nos dá ânimo e força para nós prosseguirmos nessa caminhada, nessa terra que está contaminada pela injustiça, pela falha do homem, vamos dizer, pela falha do ser humano. A terra está indo de mal a pior. Quando eu digo terra, eu quero dizer a humanidade, o homem terreno. E as coisas têm ficado mais difíceis, né? Porque o ser humano nessa terra ele tem causado grandes problemas na sua própria vida, carregando um fardo pesado. Quantos deixaram o amor do Criador, do Deus Todo-Poderoso, e tiraram o fardo leve de Deus, colocando sobre os vossos ombros um fardo pesado e difícil de suportar. Nós vamos meditar aqui em Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 1 em diante, que diz assim a palavra: façamos o que é bom no tempo oportuno, lança o teu pão sobre as águas, porque de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre que está grávida. Assim também não sabes as obras de Deus, que fazem todas as coisas? Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires tua mão, porque tu não sabes qual prosperará. E se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos, em todos eles se alegrará.
Também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, alegra-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Avasta-te, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades. Está aí, meus irmãos, a palavra de Deus. Não é indiferente. Ela é para os adultos e também para o jovem, para a jovem. Então nós podemos receber aqui os conselhos que a Bíblia tem nos dado. Quando diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. O que nós temos em raciocínio a respeito desta palavra? Lançar o pão sobre as águas e depois de muito tempo nós vamos achar o pão. Eu raciocino da minha maneira, eu tenho direito de raciocinar, você tem direito, a senhora, o senhor. Porque se nós plantarmos um espinheiro, nós vamos colher o quê? Rosa? Não, nós vamos escolher espinho, nós vamos colher espinhos. Se nós plantarmos rosa, nós vamos colher o quê? Rosa. Meus irmãos, uma certa passagem, o Salvador estando com os seus discípulos, ele começou a falar em parábola. Ele não quis falar diretamente com os discípulos, mas começou a falar em parábolas. E ele começou a dizer, um certo semeador, ele semeou sobre o campo uma semente. Depois que ele semeou aquela semente, ele afastou daquele lugar, mas logo em seguida veio um maligno e semeou junto à semente a sua semente do mal, vamos dizer assim. Começou então a brotar. Os discípulos, preocupados com aquela parábola que o Salvador estava falando, começaram a observar aquela semente que o semeador tinha semeado sobre aquele campo. E também eles prestaram atenção quando o Salvador falou, veio um maligno e semeou a sua semente no meio daquela semente. E a semente começou a brotar. Começou a brotar e eles correram até o mestre e disse, mestre, a semente que o semeador plantou, ela começou a brotar, mas só que tem uma outra semente que está também brotando junto. Aí o mestre, virando para eles, falou, deixai crescer tudo junto. Por que crescer junto? Porque se fosse arrancar uma, diz o mestre, se vocês for arrancar essa semente, ou seja, essa semente diferente que estava junto com a semente que o semeador plantou, ia
ia ferir a outra semente, poderia arrancar as duas junto. Ele diz: deixa crescer tudo junto. Então, quando depois de crescido eles dizem: mestre, vamos arrancar. Esta semente brotou junto com a semente, vamos arrancar para que ela não venha atrapalhar a semente que o semeador semeou. Aí Jesus disse para eles: não podemos arrancar. O que o semeador plantou foi o trigo. E nasceu aqui o joio junto com o trigo. Se nós formos arrancar o trigo, ou arrancar o joio, nós vamos também arrancar o trigo junto, desde que ambos cresçam. Quando tiver tudo determinado, então virá os anjos, vamos dizer assim, e arrancarão trigo para o celeiro, e o joio, a palha, será arrancada para ser lançada onde? Ao fogo. Meus irmãos, o que quis dizer o trigo junto com o joio? Nós estamos tendo uma visão a respeito do mundo em que nós vivemos. Há um povo escolhido por Deus. O Senhor, o Criador do céu, tem uma nação que é dele, um povo que é dele. Nem todos são do Criador. Por que eu quis dizer isso, irmãos? Porque são poucos que obedecem ao Criador dos céus e da terra. E nem todos são obedientes. Porque nós podemos ver que no mundo está cheio de corrupções, pessoas que não preocupam com o Criador do céu e da terra, pessoas que não preocupam em temer a Deus, em obedecer a Deus, e se preocupa consigo próprio e comete grandes erros. Cometem coisas que entristecem os olhos do nosso Deus, como matar, roubar, prostituir, enganar o teu próximo, fazer tudo aquilo que entristece os olhos de Deus. A palavra diz que Deus é amor, é justiça, Ele é o juízo justo, e todos que cometem essas abominações, vamos dizer assim, essas coisas que não agradam a Deus, chamada de pecado, porque o Criador, Ele conhece aquilo que é dele e aquilo que não é dele. Ele sabe quem é o teu povo. Quando Ele tirou Israel lá do Egito, Ele tirou Israel porque era o povo dele. Ele queria consertar Israel, lapidar Israel, como o lapidador lapida uma pedra, de deixar ela ao ponto de ficar clarinha. O Criador lapidou Israel para ser o quê? Para ser o seu povo. Meus irmãos, não é igual. Nem todos são do Criador. Somente aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aqueles que abandonou o pecado para uma vida justa, para uma vida honesta, para uma vida agradável aos olhos do nosso Deus. O mundo está cheio de abominações.
O mundo está cheio de pecados, de criminalidade, muito derramamento de sangue, muita prostituição. Está aí essa erva que está destruindo a vida do jovem. Meus irmãos, o povo de Deus é um povo zeloso e de boas obras. A colheita será feita, os anjos farão a colheita, o trigo para o celeiro e a palha para ser queimada. Eu sei que isso preocupa vocês, a vida de vocês. Deus abençoa a vida de todos vocês que estão aí dentro dos caminhões, nos táxis, dentro do coletivo, vocês que estão em casa. Deus abençoe a vida de todos vocês. Passam a examinar a Escritura para conhecer o Deus Criador dos céus e da terra. Deus os abençoe.